soberano. Vamos ficar de pé e merecer só a oração do Senhor, né? Vai merecer a hora. Soberano Deus e eterno Pai, eis aí, Pai querido, o seu Filho, Deus amado e querido, que nesta noite, Deus amado, está com a responsabilidade de estar ministrando a Tua palavra, Pai. A Tua palavra que ela já é ungida, a Tua palavra que já é abençoada. Mas, Pai, nesta noite eu entrego o Teu Filho, Deus amado e querido. Em nome de Jesus, Pai, que a palavra qual, Pai querido, o Senhor colocou no coração do Teu Filho, Pai querido, no trono da glória, que nesta noite, Deus amado e querido, Ele venha transmitir a Tua igreja. Desagrava, Deus amado, nossos ouvidos, Deus amado e querido, nesta noite, para estar atento à Tua voz. Em nome de Jesus, Pai querido e amado, mas que nós também venhamos, Pai querido, guardar a Sua palavra na tábua dos nossos corações, Deus amado. Porque, Pai querido e amado, temos que praticar a Tua palavra. Mas nesta noite, Deus amado, usa o Seu Filho com autoridade. Usa o Seu Filho como baluarte aqui neste lugar. Usa o Seu Filho como aqui nós, Pai querido. Vemos aqui cheio da Tua presença. Pai querido, que a Tua palavra venha nos confrontar aqui neste lugar nesta noite. Que seja meu ou que seja meu. Usa o Teu Filho nesta noite em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Sol da igreja, com a graça, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, né? Creio que é culto de libertação, mas eu costumo dizer que culto da família e culto de libertação estão ligados, porque para a família chegar até a casa do Senhor tem que haver libertação. Quando há libertação, a família chega até a casa do Senhor. Nós vamos estar lendo Ezequiel 19. Glória a Deus, aleluia. Na verdade, desculpa, Lucas 19. Glória a Deus, aleluia. Confesso para a igreja que a gente ainda continua, né, aquele friozinho na barriga, aquele nervoso, porque a dependência do Espírito ela é grande. Glória a Deus. E nós vamos perceber que Jesus ele entra na cidade, né, na cidade de Jericó. E ali nessa cidade, a igreja pode se sentar para ficar bem à vontade, vamos fazer uma pregação narrativa essa noite. Então nós começamos a perceber que nós vemos que Jesus ele entra na cidade de Jericó. E quando ele entra naquela cidade de Jericó, ali morava um homem, né, chamado Zaqueu, publicano, cobrador de impostos. Mas se a gente parar e analisar, a situação de Zaqueu na cidade não é uma situação muito agradável. A situação de Zaqueu na cidade é uma situação que creio que ele chamou muita atenção das pessoas. E não chamou atenção num ponto de agradar, mas sim de desagradar. Mas ali quando Jesus entra na cidade, e nós começamos a perceber que havia uma multidão ali naquela cidade. E essa multidão, na verdade, ia atrapalhar aquilo que estava no coração de Zaqueu. Ou pensamos nós que vai atrapalhar ou que iria atrapalhar. Porque quando Jesus ele tem plano, quando Jesus ele tem projeto, nós começamos a entender que nada atrapalha o que Jesus tem comigo, o que Jesus tem com você. Não existe multidão, não tem colo, não tem inimigo que se levanta, não tem nada que vai parar Jesus no meio do caminho. Quando Jesus tem um propósito na minha família, quando Jesus tem um propósito na sua família. E ali Jesus entrando na cidade, aquele homem ali agora ele quer estar com Jesus, ele quer ver Jesus, ele quer conhecer Jesus. Não é diferente de mim e de você. Não é porque você já aceitou Jesus, não é porque você é conhecedor da palavra, não é porque você é pregador, não é porque você é pastor, mas todos os dias da sua vida você tem que romper uma multidão, você tem que quebrar critérios, você tem que se consagrar, jejuar para estar com Jesus. Porque Jesus não vai estar comigo, não vai estar com você de qualquer maneira. Então existe um sacrifício
ele vai tomar uma decisão. Muitas das vezes na minha vida e na sua vida também nós achamos, nós pensamos assim. Mas muitas das vezes qual é a decisão que nós estamos tomando? A decisão de subir ou a decisão de descer? Muitos tomam a decisão de descer, mas muitos tomam a decisão de subir. Quando você toma a decisão de subir, pode ter certeza que você vai chamar a atenção de Jesus. E quando você chama a atenção de Jesus, foi isso que Zaqueu fez. Ele subiu. E quando ele sobe, o que ele está fazendo ali? Ele achou que não ia ser visto, ele achou que somente ele ia ver. Mas a situação, quando você toma uma atitude, a situação ela gira ao seu favor. É sua atitude que faz as coisas girar ao seu favor. E aí ele toma aquela atitude. E quando ele sobe ali naquele pé de figueira, ali Jesus vai olhar para cima. Quando você está em cima, não se coloca como coitado. Quando você toma uma atitude, você chama a atenção de Jesus. Porque a Bíblia vai nos relatar que ele não tem prazer naqueles que se colocam prostrado. A apostasia não agrada a Jesus. Quantos estão desistindo, estão desanimando, simplesmente por causa de uma palavra? Simplesmente porque muitas das vezes chega na casa do Senhor, não tem oportunidade. Simplesmente porque ele acha que está no momento, está na hora dele falar, está na hora dele se movimentar. Zaqueu sobe num lugar que ele não ia fazer muito movimento. Eu creio que quando ele sobe na árvore, ele só ficou naquela posição. Mas só que tem uma diferença. Ele sobe, mas eu creio que quando ele sobe, ele também olha para baixo. Ele sobe e ele olha para baixo. Eu quero te dizer nessa noite pela revelação do Espírito. Tem muita gente que sobe, mas não quer olhar para baixo. Tem muita gente que sobe, mas não quer prestar atenção em quem está embaixo. Ele só quer olhar para cima. Ele só valoriza aquilo que é alto. Ele não valoriza os pequenos. E ali, Zaqueu, e ali Jesus vai virar para ele e vai dizer assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero estar na tua casa. É isso que acontece na minha vida e na tua vida. Porque toda ação gera uma reação. A sua ação hoje gerou uma reação no coração de Jesus. A sua ação hoje está fazendo com que Jesus, ele olha para mim, olha para você, e ele dá aquela mesma ordem que ele deu a Zaqueu. Ele pede, ele, na verdade ele pede, ele não manda. Agora você vai fazer se você quiser, vai obedecer se você quiser. Agora ele vai pedir para Zaqueu descer, e Zaqueu ele se apressa em descer, porque ele vê que ali era um momento, era a hora de estar com Jesus. A oportunidade não poderia ser desperdiçada. Tem muito que está desperdiçando a sua oportunidade. Aproveite bem a sua oportunidade, porque a sua oportunidade bem aproveitada é ela que vai fazer a diferença na sua vida. É ela que vai fazer a diferença na sua casa. É ela que vai fazer a diferença no homem de Deus, na mulher de Deus, quem você é. Mas Zaqueu agora, Jesus fala com ele, ele desce. E Jesus agora vai se dirigir até a casa de Zaqueu. Jesus agora vai pegar a direção da casa de Zaqueu. E quando Jesus pega a direção da casa de Zaqueu, ou
Então ali nós vamos ver que Jesus ali vai falar para ele que a salvação chegou na casa de Zaqueu, porque ali também havia filho de Abraão. E ali também havia filho de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Mas o mais interessante é que quando Jesus entra na casa, nós falamos de casa, mas nós falamos de pessoa. Jesus não vai entrar numa casa vazia. Jesus não vai entrar numa casa abandonada. Jesus, ele entra assim numa casa, muitas das vezes que está desorganizada, está desarrumada. Porque ele vai entrar para arrumar. Ele vai entrar para ajeitar. Ele vai entrar para levar luz. Então a casa representa a vida. A casa representa a pessoa. Na tua casa, na minha casa, tem pessoas dentro dela. A Bíblia vai relatar que na casa de Davi há muitas moradas. Olha bem, a Bíblia relata que na casa de Davi há muitas moradas. Então nós começamos a perceber que a casa aqui, a Bíblia relata a casa como pessoas, como um abrigo de pessoas. Muitas das vezes nós pensamos em casa, falamos em casa, mas nós falamos da parede. Jesus não vai entrar na minha casa por causa da parede, não. Ele vai entrar na casa pelo que está lá dentro, pelo que mora lá dentro. É o que está lá dentro que é importante para ele. Se a sua casa estiver, entenda bem, se a sua casa estiver do lado de fora, se a sua casa estiver no quintal, Jesus vai entrar nela, porque você é morada do Espírito. Para nós entender um pouquinho a narrativa assim, ilustrando, nós agora vamos pegar um morador de rua, morando debaixo de um abrigo, e ele recebe uma profecia assim, ó, Jesus hoje vai entrar na tua casa. Parece bem estranho, não parece? Porque ele mora debaixo de um viaduto. Ele mora debaixo de um viaduto, ele não tem casa, ele não tem morada. Mas agora ele recebe uma profecia dentro da Bíblia ou por um profeta. Jesus hoje está entrando na tua casa e está trazendo transformação para a tua vida, para a tua família. Parece bem estranho. Mas para Jesus e para a Bíblia não é estranho. Porque muitas das vezes a casa que a Bíblia fala, que o Espírito Santo de Deus nos traz,
Antes da família dele, creio eu, que agora ele vai devolver, que agora ele não quer mais aquilo que não é dele. Agora ele só quer aquilo que é dele. O primeiro testemunho dele foi da casa dele. Poucos de nós conseguem dar o primeiro testemunho dentro da nossa casa. Porque quando você dá o primeiro testemunho dentro da tua casa, entenda bem uma coisa: Zaqueu dá o primeiro testemunho dentro da casa dele. Agora Zaqueu sai. Quando Zaqueu sai, as pessoas não veem mais ele da mesma maneira que viu. Zaqueu agora ele sai transformado, ele sai mudado. Ele sai com um novo brilho. Ele sai agora pronto para testemunhar a favor da obra de Jesus. Ele agora ele vai testemunhar o que Deus fez na vida dele. Mas sabe como? Com ação. Ele vai testemunhar com ação. Muitas das vezes falamos demais, mas não temos ação nenhuma. Quando você dá um bom testemunho dentro da sua casa, quando você chega no seu portão, os seus vizinhos olham para você e falam assim: ó, lá está um homem de Deus, lá está uma mulher de Deus. Porque é as suas ações, é a minha ação que vai gerar bom testemunho. Testemunho sem ação, ele não é testemunho. Porque muito está querendo dar testemunho, mas não consegue aplicar a boa ação. E Zaqueu ali, eu creio que agora ele está do lado de fora. E agora é somente olhar. É somente agora parar e começar a analisar e pensar como chegou a salvação na casa de Zaqueu. Como Deus trabalhou na vida de Zaqueu. Da mesma maneira que ele trabalhou na vida de Zaqueu, ele pode trabalhar na minha vida, pode trabalhar na tua vida. Mas tudo está diante de uma decisão. Tudo está diante de uma atitude que você vai tomar. Para me terminar, eu sabia que o Espírito Santo de Deus tinha que falar mais alto, mas está eu aqui perguntando a ele, e ele está aqui falando comigo, mas ele falou assim: ó, deixou eu esse para o final. Entenda bem uma coisa nessa noite: fraudar, tem diversas maneiras de fraudar. Tem diversas maneiras de fraudar. Talvez hoje você não se compara com Zaqueu. Talvez a pregação falando de Zaqueu, que ele é um cobrador de impostos, talvez não se enquadra muito na minha vida. Mas quando eu paro pelo Espírito, olho para dentro de mim, eu pergunto a Deus assim: Senhor, onde eu estou fraudando? Aí ele fala: na maneira de me servir. Na maneira de me servir, não está fraudando. Começa a examinar a tua vida comigo. Começa a perguntar para mim quem eu sou na tua vida e quem você é para mim. Quantas vezes você se coloca diante de mim com vontade de descer a casa do oleiro, ou está sempre pronto para fazer a obra? Porque muitas das vezes nós achamos que não estamos fraudando. Fraudando de diversas maneiras. Da maneira de falar, alguns atrasos no compromisso. Muitas das vezes como responder pessoas. Porque fraudar não é só tirar de alguém. Fraudar é a maneira que você vive errado. E se você vive errado diante de Deus, entenda bem uma coisa: você está fraudando ao Senhor. Muitas das vezes é no horário. Muitas das vezes até na hora que você chega, mas você não espera a pregação, você não espera o horário de terminar o culto, você já está indo embora, porque alguma coisa não te agradou. Quando você faz isso, pode ter certeza de uma coisa: você está mexendo com o intelecto do seu irmão do lado. Você começa a incomodar o seu irmão do lado, porque o teu irmão está ali adorando, o teu irmão está ali sentindo a presença de Deus. De repente você levanta, faz algo que é não proveniente do Espírito, ou pega e sai pela porta fora. O seu irmão vai ficar preocupado com você, o seu irmão vai ficar querendo entender o que está acontecendo, e você tira totalmente a ligação do Espírito dele. Igreja, eu só tenho que agradecer a minha oportunidade. Para mim, eu costumo dizer que toda vez que eu tenho essa oportunidade, eu aprendo